amados. Boa noite, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Quero continuar a mensagem de quarta-feira. Vamos ler do 7 ao 14. Nós falamos quarta-feira sobre princípios para o cumprimento das promessas de Deus. Nesse capítulo 3, há pelo menos, eu anotei 9 princípios que nós precisamos aprender e praticar em relação às promessas de Deus. Quarta falei de 3, e hoje eu quero falar de mais 3. Amém? Êxodo capítulo 3, do versículo 7 em diante diz: Então disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Pois agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém, amados? Diga assim: Deus, fala comigo nesta noite. Aleluia, Deus vai falar com você. Esse texto fala do encontro que Deus teve com Moisés, que Moisés teve com Deus. E esse texto mostra sobre o chamado de Moisés. E nesse texto, Deus se revela de forma sobrenatural à vida de Moisés. E a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Quando nós nos encontramos com este Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Eu declaro que nesta noite você veio não para se encontrar com o homem, mas você veio para se encontrar com esse mesmo Deus que falou a Moisés. É esse mesmo Deus que vai nos falar nesta noite, que já nos falou através de canções, mas Ele vai continuar ministrando as nossas vidas. Amém, amados? Primeiro princípio para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, que eu quero compartilhar com você agora é: Deus tem promessas de um futuro melhor para todos. Deus tem promessas de um futuro melhor para todos. No versículo 8, o Senhor diz a Moisés, Ele diz assim: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, espaçosa, a uma terra que mana leite e mel. O Senhor, em outras palavras, está dizendo aqui: Moisés,
Eu estou tendo um encontro com você agora. Eu estou derramando uma unção poderosa na sua vida. E você vai lá no Egito, e você vai tirar aquele povo do Egito. E aquele povo, ele vai para uma nova terra. Uma terra espaçosa, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Deus estava falando para Moisés, dizendo: eu vou tirar o meu povo do nível de escravidão para um outro nível de vida. Eu vou tirar o meu povo da opressão para a liberdade. Eu vou tirar o meu povo de uma situação de desgraça, de miséria, de pobreza, para uma situação que eles vão ter uma outra vida, uma vida próspera, onde eles vão viver de outra forma, onde eles vão ser dono da sua terra, onde eles produzirão. E assim o Senhor fez, porque o Senhor transformou esse povo que vivia na escravidão lá no Egito, irmãos. O Senhor transformou na nação mais rica, mais poderosa, mais próspera da terra. E eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida e na minha vida também. Eu creio que Deus, irmãos, Ele quer nos tirar de uma situação, e está nos tirando. Nós estamos saindo de uma pandemia a nível mundial. E nós somos os sobreviventes, amém? E eu creio que Deus está nos tirando dessa situação de opressão, de tristeza, de morte, de dor, de luto, de tudo que é ruim, para uma nova situação. Deus tem um novo tempo para mim e para você. Deus tem um novo tempo para a igreja. Deus tem uma nova situação. Deus vai colocá-lo em um outro nível. Receba isso em nome de Jesus. Deus quer te levar para outro nível. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Nenhuma pessoa neste mundo pediu para nascer, pediu para vir ao mundo. Nem eu, nem você. Deus, eu acho que é uma estupidez, eu acho que é uma ignorância acreditar que uma pessoa que não pediu para nascer tenha um destino de miséria, de desgraça, de sofrimento, de dor. Eu acho que isso não combina com Deus, porque Deus é amor. Porque Deus, irmãos, Ele criou todas as coisas. Porque Deus criou o homem, e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porque Deus dotou o homem de dons, de talentos. Quando Deus criou o homem, Deus já derramou a bênção na vida dele. Olha, lá na criação, Gênesis 1, 28, a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou. Deus os abençoou. Deus deu ao homem a capacidade de liderança, a capacidade de governo, a capacidade de administrar, a inteligência. Deus deu tudo isso ao homem. Por isso, eu não creio, apesar de o pecado ter entrado, mas eu não creio que Deus criou você e destinou você à miséria e ao sofrimento. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus olha para nós, como Ele olhou para aquele povo que estava lá no Egito, que estava sofrendo, que estava humilhado. E Ele olha e Ele diz assim: eu vou colocar esse povo numa outra situação. Eu vou colocar esse povo num nível muito melhor. Eu vejo Deus, na Bíblia, olhando para o homem e querendo o melhor para o homem, nunca querendo o mal, nunca querendo o pior. Eu não vejo Deus, eu não vejo esse Deus ruim, esse Deus mau, esse Deus malvado que muitos veem.
Mas eu vejo um Deus que Ele olha para ti, Ele sempre tem algo novo para a tua vida, para você melhorar. Eu vejo um Deus projetando novos espaços para você. Eu vejo um Deus que tenta nos conduzir sempre, como Paulo diz as cartas, ele sempre diz que Deus nos conduz em triunfo sempre. Ah, mas por que alguém sofre? Por que alguém vive numa situação assim? Por que o povo de Israel estava vivendo aquele sofrimento todo? Irmãos, por causa das suas decisões. Por causa das minhas decisões eu posso entrar em situações difíceis. Por causa das minhas decisões eu posso viver momentos terríveis. Por causa das minhas decisões eu posso entrar numa situação que talvez humanamente falando não tem mais jeito, não tem solução. Por causa das minhas decisões. Mas isso não foi decisão de Deus. A decisão de errar não foi de Deus. Eu vejo alguém dizendo assim, meu casamento é uma tragédia. Meu Deus, por que tu me deu esse homem? Meu Deus, por que tu me deu essa mulher? Espera aí, meu irmão. Não foi Deus que te deu esse homem. Não foi Deus que te deu essa mulher. Sabe quem foi? Foi você que escolheu esse homem. Foi você que escolheu essa mulher. Agora, conselho do Senhor, faça tudo o que for necessário para se ajustar e continuar no caminho do Senhor, porque aí Deus vai agir e trazer um novo nível para a sua vida. Quantos entendem isso? Ai meu Deus, por que eu fali? Você faliu porque você foi incompetente ou porque você tomou decisões erradas. Eu já tive essa experiência de falir em vários negócios. Mas não culpei Deus de nenhuma delas. Porque foi eu que tomei as decisões erradas. Fui eu que escolhi a sociedade errada. Fui eu que escolhi o tipo de negócio que ia mexer. Foi eu. Deus não teve nada a ver com isso. Vocês estão entendendo isso? Porque é comum a gente dizer, como muitos estavam dizendo lá no Egito, nós estamos nessa situação porque Deus nos colocou nessa situação. Nós estamos nessa situação por causa das nossas decisões. Porque quando nós tomamos a decisão certa, nós vamos ter o resultado certo. Amém, amados? Amém, queridos? Então entenda que Deus, Ele tem um futuro melhor para a sua vida. Deus, quando Ele aponta o destino, a Bíblia diz que Deus tem um destino para cada um de nós. A Bíblia diz que o nosso destino é um destino de glória. É isso que a Bíblia diz. Se eu tenho destino de glória, e se eu não chegar na glória, a culpa não vai ser de Deus, porque Deus já disse que tem. Mas sim das minhas decisões. Por isso que Deus envia Moisés para reconectar esse povo que está na escravidão com Ele. Porque quem anda com Deus vai andar no outro nível. Quem anda com Deus vai tomar as decisões certas. Quem anda com Deus vai crescer. Quem anda com Deus vai chegar no destino que Ele está apontando. Amém, amados? Deus tem um destino melhor para a sua vida, creia nisso. Olha, você pode viver bem como viver, ou você pode viver mal como viver, mas Deus está te dizendo hoje que tem um destino melhor para a sua vida. Aleluia. Deus tem um destino melhor para você. As promessas de Deus, irmãos, são promessas de um futuro melhor para todos nós. Amém? Amém, amados? Olha, Atos dos Apóstolos, Pedro, ele pregando, ele disse algo tremendo. Capítulo 10, versículo 34. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Diga assim: eu preciso praticar o que é justo. Nós só precisamos disso, amados. Praticar o que é justo. Amém? Pedro está dizendo assim: olha, eu tenho a convicção de que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, por que uns têm sucesso, uns vivem no sucesso e outros vivem na derrota? Então isso não é problema de Deus, porque Deus aponta o caminho, Deus aponta as soluções, e Deus, Ele quer andar conosco, mais do que nós queremos andar com Ele. E quando nós decidimos andar com Deus, nós vamos ser conduzidos. Aí Deus transforma o caos em vitória, Deus transforma a escuridão em luz, Deus transforma tudo que está errado, Ele coloca certo. Deus, Ele começa a alinhar a nossa vida, ou melhor, nós começamos a alinhar a nossa vida, porque nós estamos andando com Deus. E era essa a proposta de Deus para o povo de Israel. Deus vem, e a proposta é essa: anda comigo, que eu vou te conduzir a um destino de glória. Anda comigo que você vai ter uma terra que é sua, você não vai morar no que é dos outros. Anda comigo porque você vai reinar, você não vai ser escravo. Anda comigo porque eu vou te abençoar, você vai ser uma fonte para as nações, uma fonte de bênção para as nações. Você não vai viver nessa miséria e nesse sofrimento. É isso que Deus tem para aqueles que o ouvem, para aqueles que querem andar com eles. Para aqueles que querem andar com Ele, amém, amados? Eu quero andar com Deus. Amém? Aleluia. Segundo ponto, para nós entendermos as promessas de Deus nas nossas vidas. As promessas de Deus para nós são liberadas quando clamamos ou oramos. Versículo 7, o Senhor conversando com Moisés, Ele diz: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele ouve o teu clamor, meu irmão. Se existe uma coisa que Deus, Ele está atento, é o clamor dos seus filhos. E quando nós clamamos ao Senhor, irmãos, nós temos resposta. Então preste atenção que eu vou lhe dizer. Ninguém deve se conformar. Ninguém deve se conformar com a opressão. Ninguém deve se conformar com o sofrimento. Ninguém deve se conformar com a escravidão. Ninguém deve se conformar, meu irmão, com uma vida como aquelas pessoas estavam vivendo lá no Egito, apanhando todo dia. Ninguém deve se conformar com isso. O povo de Israel, que estava lá no Egito, quando eles clamaram, quando eles oraram, Deus ouviu. Quando Deus chama Moisés, é porque Deus já está respondendo o clamor do povo. Ele está dizendo: Moisés, eu ouvi o meu povo clamando, o meu povo orou, e eu vou te usar como resposta. Você vai agora lá e eu vou te revestir de poder, de unção, de autoridade. O meu povo clamou, eles terão milagres, eles terão meu sobrenatural. Por quê? Porque eles clamaram. Então presta atenção, querido. Não se acomoda com uma situação ruim. Clame ao seu Deus. Ore ao seu Deus. Fale com o seu Deus. Conte a sua história para Deus. E não tem curso de oração, meu irmão. Oração é diálogo. Fale do jeito que você quer falar. Fale do jeito que você costuma falar. Fale com Deus. Deus vai te ouvir. Não existe oração, ai, amantíssimo Pai, não sei o quê. Não existe isso. Não existe isso. Fale como você fala com um amigo seu. Amém? Fale sinceramente.
Conte a sua, Senhor, por que eu estou nessa situação? O que é que eu tenho que acertar? Me mostra onde foi que eu errei. Ilumina os meus caminhos. Faça uma oração sincera. E se você sabe que errou, não peça para Deus revelar onde você errou. Diga onde você errou. Amém? Quando eu era novo convertido na Assembleia de Deus, tinha um irmão, eu acho que nem vivo ele está, mas o irmão, o nome dele era Caju, o apelido dele, todo mundo conhecia ele como Caju. E o irmão Caju chegava e ele se ajoelhava no meio da igreja, ele se ajoelhava, aqueles bancos de madeira, e ele começava a orar alto, e ele orava assim: Senhor, me perdoa porque eu olhei para as pernas daquela mulher, Senhor, me perdoa porque eu desejei aquela mulher, Senhor, me perdoa por... E começar sinceramente, falando, e todos riam da oração do irmão Caju. Mas, irmãos, eu creio que Deus ouvia aquela oração, e Deus trazia o socorro necessário para o irmão Caju. Sabe por quê? Porque ele estava sendo sincero diante de Deus. Mas às vezes a gente está errando e a gente quer esconder o erro de Deus. Eu não sei aonde estou errando. É tipo aqueles que passam o dia comendo, engordam e perguntam: por que eu estou engordando, meu Deus? Eu não sei por que eu engordo. Eu não sei, eu como tão pouquinho. Passo o dia comendo. E come doce, come massa, e toma refrigerante, e não quer engordar, e não sabe por que está gordo. Irmãos, isso é autossabotagem. Não se autossabote, amém? Tem pessoas que usam essa autossabotagem, faz errado, sabe que está errado, e quer mascarar tudo, mas o resultado aparece. Amém, amados? O resultado vai aparecer. Se você fizer as coisas certas, o resultado vai aparecer também. O povo de Israel, que estava lá no Egito, eles clamaram a Deus. E eu tenho certeza que disseram: Senhor, por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos nessa situação? Vem em nosso favor, Pai. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 33, versículo 3. Está escrito, Senhor. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E o povo de Israel clamava, o povo de Israel buscava o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ouvia, Deus ouviu. Eu creio que os irmãos lá de Israel, eles falaram o que o salmista Davi falou em vários salmos. No Salmo 120, versículo 1, o salmista Davi diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia, no meu sofrimento, na situação que eu me encontrava, eu clamei ao Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor, irmãos. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor. Sabe, o Espírito do Senhor me move aqui no meu íntimo. Ele me mostra algumas pessoas que não têm sentido a alegria do Senhor. Algumas pessoas aqui não têm sentido a glória de Deus na sua vida, a presença de Deus. E tem tido uma vida de oração automática. Tem tido uma vida espiritual mais religiosa, de vir aos cultos. E Deus quer te falar nessa noite que Ele quer ouvir o seu clamor. E quando você clama, você sente Deus. Quando você clama, meu irmão, você se abre para Deus, você escancara a sua alma para o Senhor, e o Senhor vem em teu favor. Pode ter certeza disso. Deus, Ele ouve a nossa oração. Nenhuma de nossas orações ficam sem respostas. Eu lembro, alguns anos atrás, eu nem era pastor,
Mas um jovem lá no 15, congregava no 15, pastor Afonso Gebe, e um jovem gostava muito de mim, e ele encostou em mim querendo aprender algumas coisas, e ele perguntou sobre qual era o segredo. Eu disse: o segredo é oração. E ele passou um tempo na minha casa. Aí eu fiz com ele, digo: nós vamos orar todos os dias, das 5 às 6 da manhã. Mas nós não vamos orar como qualquer doido, orando por orar, falando qualquer coisa. Nós vamos apresentar umas causas específicas a Deus. Aí nós fizemos uma relação, irmãos. E eu lembro bem de alguns pedidos de oração que nós fizemos quando iniciamos aquelas orações, das 5 às 6 da manhã. E um dos pedidos que ele fez era terminar o 1º grau, que ele não tinha nem o 1º grau. Irmãos, e nós oramos, fizemos uma relação no caderno, e nós adorávamos ao Senhor 1 hora, das 5 às 6, e apresentávamos especificamente cada situação daquelas anotadas. E o Senhor respondeu todas as orações, todas nós ticamos. Deus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu. E só para você ter uma ideia, ele não tinha nem o 1º grau. Ele já era um jovem com mais de 20 anos. E hoje, ele tem 2 faculdades. Está fazendo a 3ª. Ele é formado em teologia, ele é formado em filosofia, e ele está terminando direito. Está terminando direito. E tem pós-graduação, uma pós-graduação, e já vai fazer outra. Eu sempre brinco com ele, digo: eu criei um monstro. Mas foi através da oração. É um homem bem sucedido hoje, porque eu sempre digo com ele: nós não podemos esquecer esses princípios. Amém, amados? Então Deus está dizendo: eu ouço o clamor dos meus filhos. E Deus responde cada um dos nossos clamores. Amém, amados? Deus disse aqui para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto o seu sofrimento. Deus desce, Deus usa pessoas, e Deus muda a nossa situação. Amém? Quando estão entendendo isso, diga glória a Deus. Terceiro, para a gente encerrar, as promessas de Deus têm o objetivo de revelar quem Deus é. Aqui no versículos 13 e 14, Deus diz a Moisés, olha o que Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. No original, não está eu sou. É porque a mudança de hebraico para português é muito complicada, irmãos. No original está assim: eu serei o que serei para você. Amém? Eu serei o que serei para você. O que Deus queria dizer com isso? Deus diz: você vai dizer que eu sou, que eu serei. No final dá tudo a mesma coisa, porque Deus é. Amém? Deus é. Jesus respondendo uma questão com os fariseus acerca de Abraão, Jesus, para encerrar a conversa, diz: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas eu serei o que serei para você. Tem a conotação de Deus, de esse Deus, que Ele se manifesta na vida de uma pessoa, ou na vida de um povo, dentro das suas necessidades. O que você está precisando de Deus? Ah, Deus, a minha situação financeira está muito difícil.
Eu serei o que serei para você nessa área. Eu vou manifestar o meu sobrenatural nessa área. Você vai ver o que eu vou fazer nessa área. Ai, Senhor, eu estou com dificuldade na minha vida familiar. Meu irmão, Deus vem e se manifesta na sua vida. Eu serei o que serei para você. Nessa área aí, eu vou agir na sua vida. Nessa área eu vou transformar o que tiver que ser transformado. Eu vou mudar o que tiver que ser mudado. Mas reconheça o que Ele é. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, diga eu sou o que sou, é o meu nome, diga eu serei o que serei. Isso está ligado a você crer que Ele é esse Deus. Porque quando você crê, você dá abertura para Ele agir. Quando você crê, você abre a porta para Ele entrar. O que move Deus é fé. O que move a ação de Deus, irmãos, é fé. Deus vem e diz, Deus vem e se manifesta. Você crê, Ele entra. Você crê, a porta se abre. Você crê, meu irmão, Ele se manifesta. Você crê, Ele vai se revelar. Escute o que eu vou lhe dizer. É prazer de Deus se revelar aos seus filhos. E você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Meu irmão, Deus te ama e Deus se manifesta na tua vida. Amém? Creia que Ele é esse Deus. Eu serei o que serei. Aleluia. Deus quer se manifestar na nossa vida. Muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Não pense que Deus está tão longe. Deus está muito perto de você. Você só precisa da liberdade. Amém?